Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre um assunto para lá de polêmico, né? E o PMI começou essa discussão há algum tempo atrás, quando nós tivemos alguns posts no blog do PMI, sobre o gerente de projetos ou o líder do escritório de projetos ou alguém com a formação específica de projetos. Ele pode se tornar o novo CEO, né? O novo líder da organização. E aí eu queria polemizar um pouco e queria fazer alguns comentários, né? É claro que a gente tem que entender que a profissão de gerente de projetos é uma profissão nova, não é? Ela não é uma profissão tradicional como o gerente financeiro, ou o gerente de vendas, ou o diretor de produção, diretor industrial. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que a maior parte das organizações era fortemente baseada num processo produtivo tradicional. Num processo produtivo tradicional, onde as pessoas mais poderosas normalmente eram as pessoas que cuidavam da parte industrial, ou que cuidavam das vendas, ou que cuidavam do dinheiro. Agora, hoje eu queria dizer o seguinte, que como a pessoa, hoje o mercado tem mudado tanto e o perfil tem mudado tanto, hoje existem muitas chances de progresso profissional para funções que até então eram consideradas como funções periféricas ao trabalho. Agora, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o seguinte, o que é o papel de um CEO? CEO é o líder máximo da organização. Ele é que define a estratégia do acionista, junto com o acionista, e transfere essa estratégia para o dia a dia da organização. Então, você começa a perceber o seguinte, que quanto mais o gerente de projeto se prepara e se forma num ciclo completo de trabalho da organização, mais hábil ele está a assumir funções superiores. Deixa eu explicar isso aí um pouquinho melhor. Se a gente começar a entender que o projeto precisa ser cumprido no prazo e no custo, associar isso ao porquê o projeto existe, a gestão de portfólio, a gestão de programas, vocês concordam comigo que nós vamos estar pegando uma faixa maior do trabalho organizacional? Se a gente começar a entender os aspectos financeiros envolvendo o projeto, se a gente começar a entender os aspectos humanos e entender todo esse aspecto holístico, vocês concordam que o gestor de projeto vai se tornar uma das pessoas que mais conhece a dinâmica organizacional? Se isso acontece, você se torna, sem dúvida nenhuma, um grande candidato. Um potencial candidato, e não necessariamente porque você tem a etiqueta pregada em você de que você é gerente de projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, o uso da gestão de projetos e o entendimento do trabalho em gestão de projetos produz melhores resultados quando a gente pensa num trabalho mais amplo. Então o CEO, ele direciona, ele lidera a organização, ele tem a responsabilidade final por tudo. Então imagina o seguinte, o projeto do CEO é a empresa, que é constituída de outros projetos, no qual o gestor de projeto também atua. Então ele é um potencial candidato se fizer isso. Sem dúvida nenhuma, as habilidades que a gente requer de um gerente de projeto são muitas vezes, na maioria das vezes, compatíveis com a habilidade de um CEO. Já pensaram nisso? Habilidade de comunicação, para comunicar com o time, habilidade de liderar, habilidade de fazer com que as outras pessoas cheguem onde ele quer. Isso tudo são coisas que fazem as características de um CEO e que fazem as características de um gestor de projetos. Agora, é claro, eu não estou dizendo que a linha natural de sucessão do CEO vai ser através de um gerente de projetos. Isso eu não tenho condição nem de inferir, nem de comentar. Por quê? Porque isso é uma coisa muito individual. O que faz um CEO é muitas vezes um aspecto individual de aprendizado daquele profissional. E não um caminho. Ninguém chega e fala assim, é sempre o diretor financeiro que vira. Não, o diretor financeiro vira por quê? Porque ele consegue desenvolver coisas relacionadas a finanças, relacionadas ao entendimento do negócio, que fazem dele um candidato muito forte com muito conhecimento. O diretor industrial, mesma coisa. Então o gerente de projeto precisa entrar nessa trilha. Quando o gerente de projeto começa a produzir resultados que diferenciam a organização, sem dúvida nenhuma, ele automaticamente passa a fazer parte de um grupo de elite. Claro, isso depende também da organização, depende da maturidade da organização e depende do tipo de resultado que o gestor de projeto consegue produzir. Então observe bem, o ciclo todo é dinâmico. Agora, eu queria falar isso porque, sem dúvida nenhuma, muitos de vocês que estão ouvindo o podcast nunca pensaram nisso. Então, se você tem um plano de progredir dentro da sua organização, pode ser que você consiga viabilizar esse plano através da gestão de projetos. Sim!
Então isso é que é importante você começar a perceber. Através da gestão de projetos, sim, você consegue produzir isso. Você não precisa achar que, poxa, para eu progredir na minha organização, eu preciso mudar de área. Não, isso não é verdade, isso não é um fato. Isso não é um fato. Você sendo um exímio gestor de projetos, sem dúvida nenhuma, vai colocar você também, claro, junto com as habilidades de liderança, de comunicação, de pensamento estratégico, etc., num caminho potencial para ter progresso dentro da sua organização. Então é só isso que eu queria que você pensasse. Não acha que você, para progredir dentro da organização, você precisa abandonar a gestão de projetos e começar a mexer com outra coisa, porque isso não é verdade. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vale a pena vocês checarem lá no blog do PMI esses posts e, de repente, colocar seu comentário, colocar sua opinião, se você concorda ou não com o que eu estou falando. Porque eu acho que isso é uma matéria de educar as pessoas para entender um pouquinho mais a profissão que a gente tem. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.